Ó à noite! O que acontece nos bastidores do poder, longe dos olhos do público? O que é planejado em salas fechadas, com ar-condicionado, enquanto o Brasil real, o Brasil do trabalho e da luta diária, segue sua rotina? Hoje, aqui no Narrativas Brasil, abrimos uma pasta confidencial, um dossiê que compila informações preocupantes. Tivemos acesso a dados que desenham um futuro sombrio, um plano que estaria sendo meticulosamente traçado não apenas para as eleições de 2026, mas para perpetuar um projeto de poder por décadas. Esta é uma crônica hipotética, um exercício de projeção baseado em tendências, discursos subliminares e movimentos que observamos atentamente hoje. Mas a pergunta que não pode ser ignorada é: e se for real? O que estamos chamando aqui de Plano 2026 não é um documento único com uma assinatura, mas sim uma teia complexa de estratégias que, juntas, podem redefinir o Brasil como conhecemos, atacando suas fundações. O objetivo final seria a consolidação de um projeto hegemônico de poder, sob a ótica de uma esquerda cada vez mais centralizadora e autoritária. O primeiro pilar deste suposto plano ataca diretamente o motor da nossa nação, a economia livre. A proposta, vendida ao público sob disfarce de justiça social, seria a implementação de uma carga tributária sem precedentes em nossa história, sufocando quem produz. Estamos falando de um imposto sobre grandes fortunas, que, na prática, sabemos que penaliza o sucesso, pune a poupança de uma vida e incentiva a fuga de capital e de cérebros. Pense no empresário que investiu a vida toda, gerou centenas de empregos, arriscou seu patrimônio, e agora vê o fruto do seu trabalho não só taxado, mas fundamentalmente ameaçado. Qual o incentivo para continuar investindo, inovando e gerando riqueza no Brasil? Mas a ofensiva contra o seu bolso não para por aí, ela se aprofunda. O plano prevê um aumento agressivo e confiscatório no imposto sobre heranças, uma medida que ataca diretamente o coração da instituição familiar. O que você construiu com suor e sacrifício para deixar como legado para seus filhos e sua família poderia ser, em grande parte, abocanhado pelo Estado. A mensagem por trás dessa medida é clara, perigosa e profundamente socialista. O seu patrimônio não é verdadeiramente seu, é apenas uma concessão temporária do governo, que pode ser retomada a qualquer momento para financiar sua máquina inchada. O segundo pilar é ainda mais ousado e atinge um dos alicerces da nossa civilização e da nossa liberdade individual, o direito sagrado à propriedade privada. Sob o pretexto vago, elástico e maleável de função social, o plano visaria flexibilizar as garantias sobre o que é seu, tornando a posse um ato precário. Imagine um cenário de pesadelo onde a sua casa, seu terreno produtivo ou sua fazenda podem ser questionados, desapropriados ou até mesmo invadidos, simplesmente por não cumprirem uma função social definida arbitrariamente por um burocrata ou por um militante. Seria o fim da segurança jurídica e o início do caos institucionalizado. Isso abriria precedentes catastróficos, gerando uma insegurança jurídica que paralisaria setores vitais como o agronegócio, a construção civil e todo o mercado imobiliário. A quem interessa um país onde ninguém tem a certeza de que é dono do seu próprio chão, onde o fruto do trabalho pode ser tomado a qualquer momento? A resposta é simples e assustadora. Há um Estado que deseja ter o controle absoluto sobre a vida, a liberdade e os bens de seus cidadãos, tornando todos reféns de sua caneta. E como garantir que um plano tão radical e impopular seja implementado sem uma forte e imediata resistência da população? Isso nos leva ao terceiro e talvez mais sombrio pilar desta arquitetura de poder, o controle das mentes e dos corações. O terceiro pilar é a guerra cultural total. O alvo são os valores que formam a identidade, a resiliência e a alma do nosso povo, a família como núcleo da sociedade, a fé como alicerce moral e o patriotismo como sentimento de união. O plano prevê a intensificação da doutrinação ideológica nas escolas, transformando a educação em propaganda, reescrevendo a história para transformar heróis em vilões e ensinando às nossas crianças que os valores tradicionais que as formaram são, na verdade, retrógrados, tóxicos e opressores. O objetivo é formar uma geração que não conheça seu passado e, portanto, não possa lutar por seu futuro. Ao mesmo tempo, a liberdade de expressão, pilar de qualquer democracia saudável, seria esmagada sob o peso do politicamente correto e da censura justificada pela acusação de discurso de ódio. Pastores, jornalistas, influenciadores e cidadãos comuns que ousem defender a família tradicional, a liberdade de consciência ou questionar a ideologia de gênero seriam sistematicamente calados, desmonetizados, processados e removidos do debate público. O objetivo final é criar um ambiente estéril e cinzento, onde apenas uma visão de mundo é permitida e todas as outras são punidas com o exílio social e digital. Aumento de impostos para gerar dependência. Relativização da propriedade para aumentar o poder do governo. E o silenciamento dos valores conservadores para eliminar qualquer resistência moral ou intelectual. As peças se conectam de forma assustadora.
Não são propostas isoladas ou ideias jogadas ao vento, são os componentes de um mesmo projeto, de uma mesma engrenagem. Um projeto que não visa melhorar o Brasil, mas sim transformá-lo em algo que a maioria de nós não reconheceria, um país alinhado não com as democracias prósperas, mas com regimes falidos e autoritários. A estratégia para 2026 seria clara e já vista em outros lugares. Uma campanha massiva baseada em promessas populistas e vazias para conquistar o poder, seguida pela rápida e implacável implementação dessa agenda radical nos primeiros anos de governo, aproveitando o capital político da vitória nas urnas. Eles contam com a apatia do cidadão de bem, com a desinformação propagada por uma mídia complacente e, principalmente, com a nossa divisão. Enquanto brigamos por migalhas, eles avançam com seu plano mestre. As possíveis reações da sociedade da direita são fator imprevisível nesta equação, a variável que eles mais temem. Haverá força, coragem e, acima de tudo, união para resistir a um Estado cada vez mais controlador e invasivo? Os empresários, os trabalhadores do campo e da cidade, e as famílias brasileiras se unirão para defender a liberdade econômica e os seus valores mais caros. Ou assistiremos passivamente, da tela de nossos celulares, à erosão de nossos direitos, um por um, até que seja tarde demais. Este cenário hipotético, reforçamos, não é um decreto do futuro, mas um alerta urgente e necessário para o presente. As sementes deste plano já podem ser vistas hoje, germinando em discursos inflamados no parlamento, em projetos de lei que tramitam silenciosamente na calada da noite e em decisões judiciais que nos deixam perplexos e inseguros. A indiferença, o cansaço e a descrença são um terreno fértil onde projetos de poder como este florescem e criam raízes profundas. A pergunta que encerra nossa análise de hoje é a mais importante, e cada um de nós deve refletir sobre ela com a seriedade que o momento exige. O que eles realmente querem para o Brasil? Um país de cidadãos livres, prósperos, soberanos e donos de seus próprios destinos? Ou uma nação de indivíduos dependentes, controlados, vigiados e silenciados por um Estado que se julga dono da verdade absoluta? A resposta que nós, como povo, daremos a essa pergunta nos próximos anos definirá o futuro de gerações. Pense nisso.